Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Chegou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Diga, eu creio. Levante suas mãos. Diga, eu creio que algo novo, tremendo, maravilhoso, poderoso vai acontecer na minha família esse ano, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço nele. Diga o novo de Deus na sua vida. Receba esse novo de Deus. Podem sentar, queridos. Nós vamos convidar agora o pastor Geraldo, e ele vai ministrar a palavra de Deus para o nosso coração. O pastor Geraldo já não é novo no nosso meio, já pregou várias vezes, é um querido, muito amado nosso. Nós gostamos muito da palavra do pastor Geraldo, um servo do Senhor, e nós iremos passar a palavra agora a ele. Presta atenção na palavra, receba, Deus vai falar muito mais ainda conosco, e essa é uma noite de bênção. Fica na presença do Senhor, só não é proibido aqui você dar glória a Deus, aleluia, sabe? Exaltar o nome do Senhor, mas passear, conversar, ficar andando aí é proibido expressamente, viu? Pode glorificar o nome do Senhor. Pastor Geraldo, querido, vem para cá e vamos ouvir então a palavra de Deus esta noite. Quero desejar a todo este povo que veio adorar a Deus, a doce paz do Senhor Jesus. Levante comigo uma das suas mãos. Repita e diga bem forte: o meu Deus é poderoso
para fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu espero. Você que crê nisto, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Tenho certeza que o nosso Deus reserva surpresas, as melhores, as maiores, para cada um de nós e para a nossa casa no ano de 2012. Antes de fazer leitura de um texto bíblico, quero rapidamente, até para ajudar aí a sua fé, contar que Deus, que sempre tem coisas boas para aqueles que nele confiam, resolveu dar uma bênção grande para minha casa. E a pastora Mércia, evidentemente, ainda não sabe disso, mas há 6 anos estou residindo aqui em Campina Grande. Sou casado com uma campinense há 17 anos e somos pais de 3 meninas e um menino. Sou um pastor itinerante, já pastoreei algumas igrejas, já fui até pastor presidente, mas tem muito tempo que viajo pregando o evangelho em lugares diferentes no Brasil e fora do Brasil também. E aprove a Deus que apenas há 6 anos atrás nós viéssemos residir aqui. Casei, conforme eu disse, há 17 anos. Minha esposa, evidentemente, me acompanhou em algumas mudanças que fizemos, mas há exatos 6 anos completados em dezembro passado, viemos residir aqui pela vontade de Deus. E a gente não trouxe mudança lá de Goiânia, cidade linda, capital de Goiás, onde eu era, por sinal, muito conhecido no meio evangélico. Eu era um dos pregadores bem conhecidos da cidade. E a gente não trouxe mudança de lá para cá. Aqui a gente passou um tempo na casa do meu sogro, que é um presbítero, e posteriormente a gente alugou uma casa no Presidente Médici, e aí a gente foi morar lá. E a gente teve que comprar móveis, fazer aquelas coisas bem calmamente. E eu não comprei carro, a gente estava sem carro. E sendo servido aí pelos irmãos que têm os seus veículos. Quando foi, acho que em junho ou julho, isso tudo no ano passado, uma irmã comprou um outro carro e passou o que ela tinha para a gente. Foi só verbal o trato, nada financiado com banco, apenas trato verbal. Eu parcelei a entrada que dei e assumi algumas prestações. Só que, pastora Mércia, o que eu não sabia era que há mais ou menos, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estava pregando na casa do irmão Ronaldo Correia, e já estive pregando lá acho que mais de umas 20 vezes, e naquela ocasião, um irmão aqui da cidade, que é pastor também, com quem eu não tinha nenhum contato, me ouviu, e segundo ele, eu disse naquela reunião, naquele culto, que Deus estava trazendo a gente para Campina, e estava dando tudo certo, mas a gente precisava de um carro para facilitar as coisas para a gente. Quem tem 2 carros ou mais para dar um para alguém, não é difícil. Sim ou não? É fácil, não é? Sim ou não? Mas e quem não tem nenhum, vai esperar ter um para dar? Sim ou não? Geralmente não. Aí aquele bendito servo de Deus disse que eu falei assim: irmãos, Deus está nos abençoando, só falta agora um carro para facilitar mais as coisas para a gente. Aí o irmão falou no coração dele, para Deus: meu Deus, se o senhor me der um carro, eu vou dar o carro para esse pastor Geraldo Lira. Aí o tempo passou, depois ele me encontrou umas 2 ou 3 vezes e se lembrou:
do voto. Meu Deus, se o senhor me der um carro, vou abençoar o pastor Geraldo Lira. Quando foi no ano passado, ele comprou um carro da sua patroa. Carro lindo. E guardou na garagem. A esposa dele depois me disse, olha, não sei nem para que ele comprou esse carro, pastor. Ele não dirige, ele gosta de andar de moto. Mas ele comprou e guardou. Deixou guardado. Foi gente na casa dele, olhou o carro para comprar e disse, eu não posso vender esse carro porque esse carro é do pastor Geraldo Lira. E eu sem saber de nada. Depois fiquei sabendo por boca dele próprio que ele ficou várias noites sem dormir e vários dias sem comer. Fugiram-lhe o sono e o apetite. Deus o incomodou. E o carro guardado. Aí voltei para pregar na casa do irmão Ronaldo Correia, acho que em outubro passado. Aí o irmão me chamou e me disse, pastor, eu fiz um voto com Deus, Deus me abençoou e eu quero cumprir meu voto. Eu prometi que ia dar um carro para o senhor, Deus me deu o carro, eu comprei, está guardado, está na garagem. Olha só. Só quem é crente em Jesus entende as coisas de Deus para poder entender um negócio desse. Eu vim aqui pregar hoje para ser usado por Deus para fazer o seu coração transbordar de fé. Porque quando Deus determina alguma coisa, está determinado. O diabo fica endemoniado, possesso, oprimido, atordoado. O inferno pode pegar mais fogo, mas o que Deus determinou para você vai acontecer. Está determinado. Está determinado. A gente tem que ser mais crente, tem um monte de crente incrédulo por aí. Vá para longe de mim. A Bíblia diz que, eu vou até usar a figura da baleia, porque diz um grande peixe. E baleia é tido como mamífero. Mas eu vou falar de baleia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar do mesmo jeito. Aí o irmão falou, o carro está lá, pastor. Nem fui atrás. Minha esposa ficou um pouco chateada, porque eu já tinha comprado outro. Teve irmão que falou comigo, pastor, como é que o senhor ganha um carro e não vai atrás? Fiquei quieto. E no meu coração, pensamento, esse homem vai bater na minha porta para cumprir o que Deus mandou, que Deus não é menino, Deus não é moleque. Mês passado, eu fui pregar lá em Macapá, capital do Amapá. E foi um voo longo que fiz. A penúltima escala foi lá em Marabá, para depois Belém e posteriormente Macapá. Em Marabá, eu liguei para minha casa, quem entendeu foi minha filha mais velha. E ela me disse, papai, o homem do carro veio aqui em casa, diz que Jesus o colocou num aperto muito grande, ele não aguenta mais, ele não quer que Jesus o aperte mais não. Ele diz que quando o senhor chegar, pelo amor de Deus, é para o senhor ir buscar o carro, que ele está sem sossego, está sem paz. Cheguei dia 22, tem gente que acredita em Papai Noel, eu acredito em Papai do Céu. Cheguei dia 22 de manhã, 11h30, chamei a minha esposa e fui buscar o carro. O que eu havia comprado, devolvi, não devo mais nada, a dívida morreu, e o carro que Jesus me deu está estacionado perto desta porta aqui, ó. Completo. Ar-condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, não tenho que pagar nada, nenhuma prestação, absolutamente, foi coisa dada mesmo, foi coisa de Deus, até com som, com DVD retrátil veio, isto porque Jesus é bom, o diabo não presta, e quando Deus quer fazer, Deus faz, amém? Pode aplaudir Jesus. Deus faz. Deus faz. Não é um carro 0 km, mas é lindo. Só teve 2 donos. A primeira, uma dona, e depois o servo de Deus, e o carro veio para as minhas mãos. Aí fui pregar na igreja, onde ele se congrega, deu testemunho, aí fiquei sabendo que até o pastor presidente dele viu esse carro e falou, olha, entrega esse carro, Deus está mandando, porque esse carro não é seu. Aí ele se lembrou, realmente, esse carro não é meu, do pastor Geraldo Lira. Ele foi num culto, não sei aonde, Deus levantou um profeta, o profeta foi até ele e disse, eu já não te mandei entregares aquela bênção, por que não entregas? Aí ele falou comigo, pastor, depois que eu entreguei esse carro para o senhor,
Pensa no homem que está dormindo bem e comendo bem também. Amém? Isso é profético, pastora Mércia. 2012 vai ser ano que Deus vai tirar sono de gente para abençoar a gente aqui. Você crê? Que horas agora? Nem sei. Hã? Aonde? Aqui? Pastor, eu vou ter quanto tempo, por gentileza? A gente pode ouvir o cantor agora ou depois? Então vamos ouvir aqui o meu amigo. Vem cá, Rostan. É um servo de Deus, gosta muito da gente, frequenta a minha casa. A mãe dele é uma pregadora, de mão cheia, mulher de Deus. E ele tem um irmão, até indiquei para a pastora Mércia, o Tiaguinho, tem 16 anos, 15 ou 16? 15 anos. O Tiaguinho já pregou em São Paulo. O Tiaguinho prega lá no Rio Grande do Norte, esteve pregando até ontem em Natal, João Pessoa. Viajamos 15 anos. Aliás, eu acho que é do tamanho do Rostan, bem sério, mas é usado por Deus. E indiquei para estar aqui, a gente vai ver se há essa possibilidade. E o Rostan é um servo de Deus, ele só não é bonito como eu, porque é impossível ficar, né? E quando você olha para nós dois, você vê duas coisas. Em mim você vê elegância, e no Rostan você vê elefância. Vamos ouvir o Rostan. A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Louvo a Deus pela vida da pastora Mércia, por estar nessa igreja, pela essa semana de oração, que Deus esteja abençoando, e pela vida do meu amigo pastor Geraldo Lira, um homem de Deus, amém? Chegamos de Natal e ele falou que vinha pregar, e eu disse, eu vou para ouvir o meu amigo pregar. E estamos indo a Fortaleza amanhã, os irmãos ficam orando pela nossa viagem, amém? Vamos adorar, e tem aqui o nosso CD, incluindo o playback, se você puder adquirir, nos ajude no final. Aleluia, vamos adorar, quem vem adorar aqui? Aleluias, glória a Deus. Então adora Ele. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Jesus está incomodando muita gente para te abençoar. Suas mãos curavam os cegos e aleijados e sarava corações. Aleluia. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que aconteceu. Aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando a cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. Oh glória, o seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Levanta tua mão e adora ele, porque ele está aqui nessa noite para falar ao meu teu coração. Aleluias.
Oh, glória a Deus. Ele é fiel. De repente o carpinteiro aparece, carregando a cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Olha o que aconteceu. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade. Entra em qualquer lugar, ele vai entrar na tua casa. E os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. É Jesus. Amém, que Deus nos abençoe. Podemos ficar em pé? Cantor Rostan tem aí alguns CDs, conforme ele disse, incluindo playback. E após o culto, os irmãos, as irmãs, estou tomando liberdade aqui já na presença da pastora Mércia, adquiram o trabalho do cantor Rostan. Eu trouxe para cá 8 DVDs mensagens que já preguei, 2 temas apenas. Um deles, o que fazer de Jesus chamado Cristo, que preguei numa festa da Igreja Batista da Liberdade. E o outro tema, totalmente pago, que preguei lá no interior do estado do Paraná. Quero a igreja orando por nós. E se Deus quiser, sexta-feira aqui em Campina Grande, no aeroporto, embarco para o Galeão, no Rio. Nós vamos ler juntos. Você nem vai precisar usar a sua Bíblia aí. No telão. Como é que chama ali? É telão mesmo? Data show. Lá no Evangelho que São Marcos escreveu, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Pronto? Botou só o... então, desculpa. Abra a Bíblia aí. Marcos, capítulo 10. Vem cá, Rostan. Leia para mim, por favor. Se eu falar, parece brincadeira. Quebrei o óculos hoje de novo. Mais um. Amém. Marcos 10, 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez clamava mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, soltando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E vendo Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Antes que você tome seu assento, repita, diga bem forte: uma virtude, mais forte, uma virtude
2 atitudes e um milagre. De novo, só que tem que ser mais bonito. Uma virtude, 2 atitudes e um milagre. Tome seu assento glorificando a Deus. Sem dúvida nenhuma posso afirmar que a mensagem que passo a transmitir agora de Deus para você faz parte de seus planos, de seus projetos para o ano que está ainda começando, o ano de 2012. Já que você está orando a Deus, está em dias de separação, de consagração, de oração ao Senhor, e você está orando por si próprio, pelos seus empreendimentos, pelos seus objetivos, pela sua família, você quer que Deus faça de janeiro a dezembro do corrente ano grandes coisas. Você quer provar a cada dia os milagres de Deus, pois o que Deus tem colocado na minha mente, no meu coração, é algo sobrenatural, no ponto de vista de que é uma revelação do próprio Deus. Segundo o que está escrito no texto que foi lido, Jesus fez mais um de tantos dos seus milagres. Jesus fez enxergar com perfeição um homem que era até então cego. Há uma discussão teológica, até por algumas versões bíblicas existentes, que trazem uma compreensão diferente, se aquele homem nasceu cego, ou se ficou cego, mas isto aí não importa tanto. O que interessa foi que Jesus fez o cego ver, um cego conhecido como filho de Timeu, que passou a ser conhecido como Bartimeu. O prefixo Bar significa simplesmente filho, e o sufixo Timeu fala do nome próprio, evidentemente, do pai do cego. Está escrito que Bartimeu vivia mendigando à beira do caminho da cidade de Jericó. A sua opção de vida era pedir esmola. Claro que você é uma pessoa sensível e você entende que alguém viver pedindo esmola é, no mínimo, muito desagradável. Pois Bartimeu tinha esta alternativa: viver pedindo esmola. Como que se não bastasse sua necessidade especial, sua cegueira, Bartimeu tinha que depender da boa vontade de pessoas que passassem por ele, que passassem pelo seu caminho. Escute isto, porque está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem concorda com isto, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então ouça, no texto e também em outras referências que falam do mesmo cego, está escrito que Jesus entrou em Jericó. Só que, curiosamente, não existe nenhuma informação do que Jesus fez em Jericó. Não se sabe se em Jericó Jesus pregou,
Se em Jericó Jesus abençoou pessoas, se em Jericó Jesus fez milagres, não se sabe o que Jesus fez em Jericó. Simplesmente a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, sendo seguido pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Agora, particularmente, creio que Jesus, que é um Senhor de propósitos, só foi a Jericó para fazer a obra de Deus. E quando Jesus resolve ir a alguma parte para fazer a obra de Deus, está escrito e se cumpre: agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Se Jesus resolveu fazer a obra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, Satanás não vai atrapalhar, os demônios não vão atrapalhar, os opositores demais não vão atrapalhar. A obra de Deus é poderosa, a obra de Deus é perfeita. E mais, o próprio Jesus é quem diz: para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Eu quero profetizar pelo Espírito Santo: obras de magia, encantamento, feitiçaria, macumbaria que fizerem contra você neste ano, não vão prevalecer contra você, porque a obra de Deus é em seu favor. E por causa do que Deus vai fazer na sua vida, consequentemente as obras das trevas vão ser desfeitas, vão ser destruídas. Pastora Messi, eu vim profetizar com muita ousadia: 2012 vai ser um ano de grandes surpresas de Deus para a igreja de Vida Nova, para você, para a sua casa, para a sua família. Vai ser. Jesus só foi em Jericó, sem dúvida nenhuma, para fazer a obra de Deus. Agora observe, a coisa mais especial do texto não está no que Jesus ocultamente, segundo o texto, foi fazer em Jericó, mas sim no que aconteceu depois. Pois está escrito que depois Jesus saiu de Jericó. Foi aí então que ele fez um milagre na vida de Bartimeu. Bartimeu cego começou a enxergar. Agora eu trago algumas revelações de Deus para você. O tema da mensagem é muito sugestivo: uma virtude, duas atitudes e um milagre. Jesus saiu de Jericó. Aí o cego, ceguinho, começou a orar, começou a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está orando. É projeto de oração. Você está vindo para a casa de Deus todos os dias para orar. Você está orando na sua casa. Eu penso que o Bartimeu até já tinha ouvido bem o que está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3, quando Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você é incentivado a orar. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. Você tem mais é que orar, a igreja tem mais é que orar. A oração não faz mal para você, a oração faz mal é para o diabo, a oração faz mal para os demônios, a oração causa congestão, causa indisposição, causa doenças em Satanás e nos demônios. Mas a oração é coisa de Deus para você, e você vai orar, Deus vai te ouvir, e se Deus te ouvir, consequentemente Deus vai te abençoar. Deus vai. Alguém já disse que a gente tem mais necessidade de orar do que de comer, e é verdade. O cego começou a orar a Jesus. Mas por que começou a orar? Vou repetir de novo o tema da mensagem: uma virtude,
2 atitudes e um milagre. A oração do cego teve resposta. E Bartimeu começou a ver por ordem de Jesus. Mas observe, Jesus estava saindo de Jericó. De repente o cego ouviu falar que era Jesus. O homem era cego, mas tinha 2 bons ouvidos e ouvia bem. E buscou informações para saber o que estava acontecendo. Por quê? Era muita gente caminhando com Jesus. Barulho de passos, conversas, comentários. Escute, você que teme a Deus, era muita gente conversando, caminhando, fazendo barulho. Aí o cego ficou curioso, irmão Rostan. E a sua curiosidade o levou a perguntar o que estava ocorrendo. E alguém disse ao cego: cego, tem uma multidão caminhando por aqui, você já observou, você já ouviu o barulho dos passos, das conversas, e esta multidão está seguindo um homem chamado Jesus. Se eu fosse o pregador que estivesse entregando a mensagem para o cego, por isso eu creio que o camarada que estava pregando para o cego, no mínimo, estava dizendo o que eu vou dizer, porque eu diria assim: cego, esse homem chamado Jesus atrai muita gente, porque ele prega uma mensagem poderosa, ele expulsa demônios, tem uma autoridade sobrenatural fora do comum. Por onde esse homem chamado Jesus passa, faz milagres, faz morto ressuscitar, multiplica pães e peixes, faz mudo falar, faz surdo ouvir, faz paralítico andar, e quando ele vê algum cego como você, faz o cego enxergar. Eu penso que alguém deu informações assim para o Bartimeu, porque Bartimeu começou a crer. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu já ouvi alguém distorcendo esse versículo dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não, mas literalmente está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o camarada não ouve nada, o camarada é surdo, mas ele passa a ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus destapa os ouvidos do surdo, aí o surdo começa a ouvir o que Deus faz e consequentemente começa a ter fé no seu coração. E está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você tem fé em Deus, tudo pode estar dando errado, mas vai dar certo. Se você tem fé em Deus, a porta pode estar fechada, mas vai ser aberta, porque Jesus diz: eu sou o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. O mundo pode até estar dizendo: vai dar tudo errado, mas a sua fé diz o contrário, e você abre a boca e fala: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar. Quem pregou para o cego, pregou coisa de Deus. Aí o cego creu na palavra, começou a crer, começou a ter fé em Jesus. E a sua fé, que é uma virtude, aí está a primeira parte do tema da mensagem, uma virtude. Fé é dom de Deus, mas também é virtude. Fé é qualidade. Fé é coisa boa. De vez em quando Jesus dizia para alguém: seja isto feito conforme a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Vai, a tua fé te salvou. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Você tem que ter fé. Jesus deu uma bronca em Tomé, dizendo: Tomé, você não tem que ser incrédulo, você não tem que ser descrente, mas você tem que ser crente. Irmão, você tem que ter fé. Irmã, você tem que ter fé. Tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Jesus. Fé é uma virtude.
Agora escute o que eu vou falar, porque Deus está me usando aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem que ler Bíblia. Tem que participar dos cultos da igreja. Quanto mais você ouve de Deus, mais você tem a tendência de se encher de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais você se enche de fé. Mas o povo anda buscando um bocado de outras coisas, mas não busca a palavra de Deus. Uma das maiores evidências está aí, ó. Começou o tal do Big Bode Brasil. O BBB. É Big Bode, aquele Big Brother só para disfarçar. Big Bode, o negócio é do bode, é do capiroto, do capeta, do satanás. E já começou com o capeta aprontando. Até a acusação de estupro na casa dos capetas lá já tem. E é tudo uma cachorrada só. Quem entra lá já sabe que vai pecar, que vai fazer besteira. Já sabe. Mulher decente, mulher dona de casa, mulher direita, não entra numa coisa daquela. Homem de bem, homem sério, homem que tem responsabilidade, não tem vontade de participar de uma licenciosidade daquela. Eu, se fosse um juiz, iria na hora do julgamento, se houver, dizer: você está absolvido. Porque aquela outra lá que se deitou com você, encheu a cara de cachaça e entrou sabendo que lá só tem safadeza. Vou falar porque Deus está me usando. Se você quer esta virtude de Deus para vencer 2012, você não vai ter que buscar coisas por aí não, mas você vai ter que meter a cara na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, e se apegar mais com Deus ainda. Quem concorda com isso, levante as mãos aí e dê glória a Deus. Eu nem ia falar de Big Brother Brasil, de Big Bode, mas me deu vontade aqui. Porque a gente vai ter vitórias mediante a palavra de Deus, que traz fé para o nosso coração. E fé a gente não encontra no Big Bode Brasil. Fé a gente não encontra em outros programas perniciosos que tem por aí. Fé a gente não encontra lá no Parque do Povo, no maior São João do mundo. Mas fé a gente encontra na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estando na casa de Deus. E quem tem fé em Deus, tem virtude. E se tem virtude de Deus, vai ter vitórias de Deus também. Agora ouça. Deus está me usando. O Bartimeu teve fé. E então começou a orar. Teve a virtude chamada fé e começou a buscar a Jesus. Assim como você está buscando. E Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está escrito que muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Você orou o ano passado inteiro, não obteve tudo o que você queria, mas você já começou 2012 em oração. Não recebeu ainda nestes primeiros dias os seus objetivos, mas você vai continuar a orar. Ninguém vai calar a sua boca. Os opositores disseram ao cego: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mas está escrito que cada vez Bartimeu clamava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam o cego, mas o cego não ficava quieto. Aí aconteceu isso, olha para mim. Jesus caminhando, Jesus andando, o povo atrás, muitos mandando o cego calar a boca. Daqui a pouco Jesus fez isso, ó. Ei, isso é profético, viu? Jesus fez isso. Porque já estava prestando atenção, ó. Já fazia algum tempo no cego que clamava. Jesus resolveu fazer isso na sua vida, ó. Coitado de Satanás. Coitados dos demônios. Vão ficar atordoados com a cabeça achatada quente. Porque quando Jesus está caminhando, dando até aquela impressão que, como diz uma certa música que já fez sucesso, tô nem aí, né? Lembra? Tô nem aí.
Dá a impressão que Jesus está dizendo, estou nem aí. Mas quando Jesus para te dar atenção, ei, levante as suas duas mãos aí agora, isso é profético. Jesus resolveu parar para te dar atenção. Jesus resolveu parar para te ouvir. Jesus resolveu te dar atenção à sua causa, aos seus problemas, às suas lutas, às suas dificuldades. Jesus resolveu parar na sua casa. Jesus resolveu parar no seu caminho. Se Jesus resolveu parar na porta da sua casa, os demônios que tomaram conta de lá até agora já vão bater em retirada, porque quando Jesus resolve agir, ninguém impede, ninguém atrapalha. Deus está me usando num tom profético, isso é profético. Irmã, pode se preparar, que o seu casamento vai ser restaurado neste ano e você vai passar uma nova lua de mel. Eu profetizo, isso é pelo Espírito de Deus. Olha, levante a sua cabeça, porque este é o ano da salvação da sua casa, é o ano da libertação, da transformação da sua família. Este é o ano. Este é o ano. Jesus fez isso, parou. Automaticamente o povo todo parou. Imagina Jesus de frente, seguindo o seu caminho. Daí a pouco ele parou, virou para trás. E no meio daquela multidão disse, chamem o cego. Está no plural. Jesus mandou que chamassem o cego. Mais de 2 pessoas foram chamar. Não foi só uma pessoa a chamar o cego. Mais de 2. Talvez mais de 10. Talvez mais de 20. Por que estou detalhando assim? Você ouviu o que eu disse? Está escrito. Muitos anteriormente repreendiam o cego para que se calassem. Daqui a pouco, talvez até, dentre os que mandavam o cego calar a boca, alguns tiveram que ir. Se não todos, tiveram que ir ao cego. E disseram para ele, tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Ou seja, nisto também tem um tom profético. Até gente que não acreditava que você ia ser ouvido, vai ter que te chamar. Até gente que não acreditava no seu êxito, vai ter que admitir que Jesus resolveu te dar atenção. Até opositores vão ser usados por Deus e vão dizer para você, tem bom ânimo, levanta-te, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. Eu já dei carona para gente no meu carro que nem acreditava que Deus ia fazer o que fez. Sei por que de vez em quando a gente é meio bobo. Né, pastora Mestre, a gente diz assim, meu Deus, mata aquele meu inimigo, Jesus, oh Jesus, se o Senhor não tem plano na vida dele, tira do meu caminho, mata, não faz isso não. Diga assim, Jesus, guarda, abençoa, dá vida para ele, dá vida. Porque daqui a pouco vai se cumprir o que está lá no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Até quem não acreditou vai se achegar e você vai dizer para ele, pode comer aí à vontade, porque o meu Deus é quem preparou esta mesa para mim. Você crê? Vou terminar em poucos minutos, para a gente orar. Chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Aí está a segunda parte do tema. 2 atitudes. O cego estava orando por sua fé, virtude. Mas quando chamaram o cego, por fé, ou pela fé, o cego tomou 2 atitudes. E Deus quer que você tome as 2 atitudes que Bartimeu tomou. Olhe para mim. A primeira, Bartimeu fez isto, ó. Estava com a capa, tirou a capa e jogou-a fora. Abandonou a capa. Segundo alguns estudiosos, a capa que Bartimeu usava era uma autorização que ele tinha como deficiente físico para pedir esmola. Era dada pelo poder público. E Bartimeu recebia esmolas e pagava impostos.
quando Jesus mandou que chamassem o cego, a primeira atitude do cego foi jogar a capa fora. Abriu a mão da capa. Sabe o que na cabeça daquele homem, no mínimo, estava acontecendo? O seguinte pensamento: Jesus mandou que me chamassem, já vou abrir mão desta capa, porque nunca mais eu vou ser visto aqui pedindo esmola. Nunca mais vou levar esta vida infeliz, miserável, de derrota, de maldição. Nunca mais ninguém vai me ver aqui assentado à beira do caminho, mendigando. Ei, repita e diga bem forte assim: quem me viu, verá o que Deus vai fazer na minha vida, neste novo ano. Canção da Damares, que tem um pedaço que diz assim: quem te viu na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Por isso que eu mandei você repetir: quem me viu verá de novo. Quem viu você capenga, à beira do caminho, pelas circunstâncias da vida, cabisbaixo, desanimado, com aquela capa da derrota, com aquela capa da lamentação, com aquela capa que identificava você como coitadinho, vai ver você de um modo diferente, não mais como era antes, mas vai ver você de pé, alegre, dando glória a Deus. Quem viu a sua família outrora arrebentada, vai ver a sua família restaurada. Eu vim profetizar com ousadia de Deus, e é coisa para a família. Vai chegar, vai chegar, vai chegar o melhor de Deus para a sua família neste novo ano. Vai chegar, vai chegar, vai chegar.